Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, me chamo Luiz Ricardo. Vamos dar continuidade a mais um estudo do tema apologética cristã. E hoje eu quero ressaltar um tema que já tem aqui no nosso canal, porque eu considero a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias uma seita pseudo-cristão. Nós sabemos que todos têm o direito de exercer sua fé e sua crença, mas nós, como cristãos, devemos também defender a nossa fé contra as heresias e as seitas que vêm atacando no decorrer dos séculos, tá bom? Eu peço que você preste muita atenção, comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal, que vai ser bênção para você que ama apologética. Todo mundo sabe que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por José Smith Jr. José Smith, segundo Pérola de Grande Valor, uma das escritas dos Mormons, em 1820, segundo José Smith, declara que o Deus Pai, em forma de pessoa humana, e Jesus Cristo apareceram para ele. E José Smith, ele perguntou, porque naquela região tinha muitas igrejas como presbiteriana, batista, metodista, e ele perguntou, qual dessas eu devo participar? Né? Qual dessa é a verdadeira? Segundo o que foi falado nessa visão, foi informado que nenhuma delas prestava, nenhuma delas era para ele se ajuntar. Então, vamos entender com a luz da palavra de Deus. Segundo José Smith, ele falou que teve uma visão do Deus Pai e Jesus Cristo. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada? Êxodo 33, versículo 20, diz assim: E disse mais, Deus, a Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha esse versículo. Moisés, um homem muito amado por Deus, temente ao Senhor, pediu, Senhor, posso ver a tua face? E ele falou, olha Moisés, você não pode ver minha face. Nenhum homem pode ver minha face, porque se vê, ele não consegue viver. Em Êxodo 33, 20. E quando a gente vai continuar nas páginas do Novo Testamento, que diz assim, olha o apóstolo Paulo falando a Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, e quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra, o poder. Amém. 1 Timóteo 6,16. Então, segundo o apóstolo Paulo, Deus, ele por si só tem a imortalidade e habita em uma luz inacessível. Olha a continuidade do texto. E que nenhum dos homens viu e nem pode ver. Tá vendo a diferença entre o que a Bíblia diz e o que o Mormon prega? Em 1 João 1, versículo 18, diz assim, continuidade do Novo Testamento. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Então, olha que o apóstolo João está falando, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. João 1,18. Olha a incongruência
que os Mormons falam. Segundo José Smith, ele foi capaz de ver o Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, falou que viu. Mas segundo as Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, vai falar que nenhum homem pode ver o nosso Deus. Vamos continuar aqui o que os Mormons acreditam? Os Mormons também declaram que em setembro de 1823, um anjo chamado Moroni fez conhecer a José Smith, né? Falando que existe um livro, uma revelação, né? Que através disso ele ia conhecer a verdade. Um anjo. Olha, então a gente viu na primeira parte que, segundo ele viu Deus Pai e Jesus Cristo. No segundo, ele acaba de ver, a segunda visão dele, ele acaba de ver um anjo. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos tenho dito, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar o outro evangelho, além do que já foi recebeis, seja anátema. Vamos ver de novo o que o apóstolo Paulo fala bem no início, Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, quem? Os apóstolos, ou um anjo do céu. Então a gente vê aqui que esse anjo que o apóstolo Paulo está falando não é do inferno, não, ele falou um anjo do céu, anuncia o outro evangelho. Olha a situação. E quando pega o livro dos Mormons aqui, está escrito assim, testemunho de Jesus Cristo, ou um novo testemunho, depende da versão que você pegou. Só que olha o que o apóstolo Paulo falou, mesmo que um anjo do céu. E na segunda visão dele, esse anjo Moroni apareceu para ele, um anjo. E o apóstolo fala na igreja, mesmo que um anjo do céu, se recebeu outro evangelho, seja anátema. Na tradução, seja maldito. Olha a situação que deixa um pouco complicado a doutrina dos Mormons. E segundo ele, a terceira visão, segundo os Mormons, em maio de 1829, ele alega, juntamente com Oliver Cowdery, ter outra visão de João Batista apareceu numa nuvem, impondo sobre eles a mão, conferindo o sacerdote de Arão. Depois os dois se batizaram um ao outro e um ao outro se ordenaram. José Smith, página 266/75. Pérola de grande valor. Olha a situação. Então ele vê um anjo, o apóstolo Paulo falou que isso é anátema. Na terceira visão ele fala que ele recebeu a unção, ou outro evangelho, né, da parte. Mas olha o que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando da igreja em Corinto, 2 Coríntios 11:4. Portanto, se alguém fosse pregar outro Jesus, porque os Mormons pregam outro Jesus, que não tenha pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro evangelho que não abraceis, com razão sofrereis. Então o apóstolo Paulo está falando, se você recebeu outro Jesus, que eu não tenho pregado, ou recebeis outro Espírito que não tinha receber, ou outro evangelho, você vai sofrer com isso. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Corinto, que eles
que eles não recebam outro Jesus, outra escritura, outro espírito, que eles vão sofrer. E os Mormons falam, são uma outra revelação de Jesus Cristo. É muito complicado defender essa doutrina dos Mormons, segundo a luz da palavra de Deus. Também eu quero trazer aqui que para os Mormons ele acredita em 3 livros principais deles, que é o Livro dos Mormons, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Essa situação que os Mormons acreditam, eles falam que esses 3 livros foram inspirados, idêntico à Bíblia, idêntico à palavra de Deus. Mas quando nós estudamos a palavra mesmo, a Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo 3,16, diz assim, a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Em Hebreus 4,12 vai falar dessa forma: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então lemos na palavra de Deus que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada pelo nosso Deus através do Espírito Santo. E a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela é tão atual mais do que o noticiário de amanhã. A palavra de Deus ela é viva e transforma o homem. Mas os Mormons acreditam que esses 3 livros, Livro de Mormons, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor, é a mesma coisa. Irmãos, vocês que alguns ainda não conhecem sobre eles, prestem um pouquinho atenção. Esses falsos evangélicos, esses pseudos cristãos, que é os Mormons, que parece ser e não são, tem uma doutrina totalmente contra a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui para... você está julgando. Não estou. Eu estou segundo a palavra de Deus. Está errado. Olha que eles falam do Deus Pai. Tudo isso aqui é prova documental. Você pode pesquisar. Dá um Google. Pesquisa. Deus. Segundo José Smith, o Pai possui um corpo de carne e ossos tão tangíveis como o homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não possui um corpo de carne e osso, mas é um personagem espírito. Se assim fora, o Espírito não poderia habitar em nós. Doutrinas e Convênios 130.22. Pesquise. Olha que ele fala que o Deus Pai tem um corpo. Mas vamos ler o que o próprio Jesus falou sobre Deus. João 4,24, que Deus é Espírito, e importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Mas para os Mormons, ele tem carne e osso. Mas por que eles pensam dessa forma, Luiz? Por que eles pensam assim, dessa situação? Olha que está escrito, segundo os Mormons, José Smith falou. José Smith disse ainda: o próprio Deus, o nosso Deus, já foi como um de nós. Agora ele é um homem exaltado, entronizado entre os céus distantes. Ele já foi um homem como nós. Sim, o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre a terra, tal como o próprio Jesus Cristo.
E vou prová-lo na Bíblia. Ensinamento do profeta José Smith, página 336 e 337. José Smith acredita que nosso Deus, o soberano Senhor, Criador de tudo, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ele já foi um homem como nós. Olha o que a palavra de Deus fala. Vamos às Escrituras, a Bíblia. Isaías 43:10 diz assim: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nunca haverá. Deus sempre ele foi Deus, e para toda a eternidade, ele é Deus. Nesse mesmo capítulo, mas no versículo 13, ele continua falando assim: antes que houvesse dia, antes que ele criasse tudo, o nosso Deus, ele diz: eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vou repetir: antes que houvesse dia, antes que no princípio de Gênesis que ele fala, e se faça a luz, Deus sempre existiu, Deus sempre foi Deus. Só que José Smith fala que ele andou aqui na terra. Olha a discrepância entre os ensinamentos dos Mormons e a palavra do nosso Deus. Não tem como. E ele, continuando dessa forma, fala assim, em Gênesis 17, 1, parte B. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele não foi homem. Ele não é um processo evolutivo. Ele não é um espírito elevado. Ele é o Deus que está sentado num alto e sublime trono e habita pelos séculos dos séculos. Ele é Deus. Esse é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor Jesus. Olha que os Mormons falam de Jesus. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Pregam que Jesus é casado e polígamo. Afirma que nas bodas de Caná da Galileia era o casamento de Jesus com Maria e Marta. Olha a discrepância. Essa declaração é tão monstruosa que muitos podem até não acreditar. Por isso é necessário indicar fonte que foi o apóstolo dele, chamado Orson Pate, no jornal Discurso 2.82, diz assim: convém ressaltar que os jornais do discurso são reconhecidos como obra padrão, portanto, tido como inspirado e são autoridade na fé dos Mormons. No livro Doutrinas e Convênios, 93.21 e 23, afirma dessa maneira, Doutrinas e Convênio, 93.22 até 23, afirma que a única diferença entre Jesus e nós é que ele é o primogênito de tudo. Ele acredita, os Mormons acreditam que Jesus, a diferença nossa entre nós, e Jesus é que ele foi o primeiro de tudo. Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus? Olha que em Colossenses o apóstolo Paulo está falando à igreja de Colosso, capítulo 2, versículo 9. Jesus, porque nele quem? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou repetir. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo está falando: irmãos, vocês que estão atacando sobre Jesus, sobre
a divindade de Jesus, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus, ele é Deus. Em João 1, versículo 3, vai falar assim, o apóstolo João: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Todas as coisas. Jesus, ele é Deus. Ele não é o comum de nós. Ele é Deus. Olha que eles falam ainda de Jesus. Negam que o nascimento de Jesus, virginal de Jesus, é outra barbaridade que faz necessário documentar. Foi o sucessor de José Smith Jr., Brian, que afirmou que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Essa declaração está no Journal of Discurso em páginas de grande valor 1.50. Olha que a palavra de Deus fala em Lucas 1,37, a Bíblia. E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha isso, oh, aleluia, Jesus. Em Lucas 1,35, quando o anjo Gabriel aparece para Maria falando: olha, o Espírito Santo vai envolver você, e vai nascer de você. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também é santo, que descerá e nascerá de ti, e será chamado Filho de Deus. Oh, irmãos, olha que falam do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também afirmam em Moisés 4, do 1 ao 4, isso está no livro deles, afirma que Jesus é irmão de Satanás, o nosso Senhor e Salvador, Criador de todas as coisas, Deus. Ele fala que é irmão de Satanás. Aí alguns falam assim: por que você critica essa doutrina deles? Deixa ele em paz. Não, irmãos. Não vou. Contra essas heresias tem que cair por terra. Essas heresias de Satanás que estão levando o monte à perdição eterna. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que ele fala do Espírito Santo. Os mormons ensinam que o Espírito Santo é um homem-espírito. Homem-espírito. O Espírito é um personagem de espírito, uma pessoa espírita. Um homem-espírito, uma entidade espírita. Eles ensinam também, em outro lugar, escreve que o Espírito Santo é o terceiro membro da deidade, a Trindade, segundo eles. É o Espírito na forma de um homem, como personagem de espírito. O Espírito Santo tem tamanho e dimensão. José Smith, Doutrinas da Salvação, volume 1, página 42. Ô, irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade fala que é um homem espírito. A palavra de Deus vai falar em Atos que ele ordena. O apóstolo Paulo vai falar que não entristeceis o Espírito Santo. Em Atos vai falar que ele é Deus. Em Jesus Cristo, em João vai falar que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ô, irmãos, a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia é clara com isso. E eu vou falar aqui também, olha como eles crêem na salvação.
Presta atenção comigo. A salvação dos Mormons pode ser geral ou individual. Geral significa que a consumação do século, os incrédulos serão castigados e depois libertados para a salvação. O individual é a salvação que é obtida conforme o artigo 3 e 4 da regra de fé dos Mormons, que consiste em fé em Jesus em Cristo, batismo por imersão, obediência às leis e pelas obras, etc. Então, os Mormons creem em duas salvações. A primeira, geral, que todos vão ser salvos. Em geral, todos vão ser salvos. E individual, que para você tem que ter a fé em Cristo, batizar por imersão e observação às leis e pelas obras deles, tá bom? Não é a palavra de Deus, não. Pregam que não há salvação sem Jesus, beleza? E sem José Smith, sem a Igreja dos Mormons. Opa! Vou repetir. Pregam que não há salvação sem Jesus. A gente crê nisso também. Sem Jesus, a gente não é salvo. Mas, vírgula, ó que eles acreditam também. Sem José Smith e sem a Igreja dos Mormons. A doutrina da justificação pela fé perciosa creem que há pecados que o sangue de Jesus não pode purificar. Portanto, o próprio pecador deve ser degolado, o seu sangue derramado sobre as suas próprias cabeças. Essa última doutrina é tão grave que é melhor citar a fonte. Bryan, Journal of Discourse 4.53. Eles falam que sem José Smith e sem a Igreja dos Mormons não existe salvação. Vamos ler a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz? João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar seu mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Só por Jesus. Somente Jesus. Em João 11, 23, vai falar dessa forma: e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João também 14, versículo 6, vai dizer assim: e disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada informa que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3, 16 e 17, que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que o mundo seja salvo por ele. Em João 11, 25 fala que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Somente Jesus tem a vida eterna. E fala também em João 14, 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por ele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente em Jesus Cristo. E para encerrar aqui, em Atos 4, versículo 12, diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Meus irmãos, a salvação é através de uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém?
Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com tudo isso aqui que eu falei aqui com vocês sobre os Mormons, analisem, pesquisem o que eu falei aqui, as provas documentais. Pesquisem na palavra de Deus para ver se isso se bate. Somente a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E por isso, através desse estudo aqui, eu considero a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou mais conhecido entre nós como os Mormons, como uma seita pseudo-cristão. E você, Mormon, que está ouvindo essas minhas palavras, se você não se converter, se você não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador da sua vida, você não vai se encontrar com Ele. Mas que através desse estudo, que venha libertar homens e mulheres desses falsos ensinos que só separam o homem de Deus. Deus abençoe. Inscreva nesse canal, comente, compartilhe. E Deus vai fazer a boa palavra. Deus abençoe.